Olá pessoal, aqui é Verônica Nunes, estou aqui para gravar, dar continuidade às nossas aulas de didática e hoje nós vamos ter que abordar, vamos refrisar com vocês o que nós terminamos na aula passada, de falar um pouco sobre o Perrenot. E aí nós enfatizamos a questão do trabalho, que Perrenot, ele só trabalha nas vertentes, só não, ele frisa bem o trabalho dele nas vertentes sobre habilidades e competências, e nós fizemos essa comparação, entre o que é uma competência, que é essa junção, essa coordenação das habilidades, e as habilidades são as capacidades que nós temos, que vai aí fazer uma junção também nas competências, só para relembrar e não ficar aí no ar. E aí nós vamos passar agora para a questão da banca, do autor Perrenot. Essa questão aqui da banca, ela vem trazendo o questionamento para gerir a progressão das aprendizagens. Não se pode deixar de fazer balanços periódicos das aquisições dos alunos, Perrenot, 1999. Analisando a citação acima, é correto afirmar que o autor... E aí nós vamos continuar trabalhando com o mesmo critério de análise das alternativas para que vocês ainda continuem sabendo as palavras-chave que a gente deve riscar ou as palavras-chave que a banca utiliza para inverdades ou para verdade, ok? Então vamos lá. Aqui na questão A, no item 1, tem a afirmativa. Considera esses balanços essenciais para fundamentar as decisões do professor quanto à aprendizagem do aluno? Está correta, porque nós sempre consideramos esses balanços essenciais que na avaliação, isso é uma constante no processo avaliativo. Então, é o item que está correto. Aqui no item 2, enfativa que tais balanços deveriam aprimorar, confirmar e aprimorar o que o professor já sabe. Nós sabemos que o item 2 também está correto, porque esses balanços também trabalham aí na vertente de confirmar e o professor tem ação, reflexão, do que esse aluno está trazendo de conhecimento. No item 3 está, adverte que os balanços dispensam observação contínua. Aí nós sabemos que é uma inverdade, por quê? Porque nós não podemos dispensar essa observação contínua. Então, não está correta essa alternativa. Na alternativa 4, pondera que os balanços devem também contribuir para estratégias de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que é uma verdade essa afirmativa, que realmente nós temos que ponderar, e que esses balanços devem também contribuir para essas estratégias. Aí, como nós trabalhamos aqui em sala, é a questão da ação, reflexão e ação, que o processo da avaliação, ele percorre todas esses três movimentos, ok? Então, essa é a questão da banca que nós trouxemos para vocês para trabalhar sobre Perrenot. E agora, nós vamos passar a trabalhar a autora Anna Teberoski. Nós vamos falar um pouco da Anna Teberoski e depois nós temos questões também que a banca trouxe sobre ela. Vale ressaltar para vocês, que é uma autora bem lembrada nos concursos desde 2002 até 2016. A banca, ela leva muito em consideração essas ideias da Anna Teberoski, então nós temos que frisar bem nessa autora, porque são um número de questões consideráveis que a banca exige sobre essa autora. E aí, nós vamos trabalhar na mesma perspectiva de ideias de cada autor, certo? E já foi avisado pela coordenação, o CDF, após a postagem dos vídeos, eles vão abrir para que vocês tenham um momento de questionamento com o professor. Então, tudo isso que nós estamos trabalhando aqui é um material que vocês já têm na apostila, será disponibilizado, a continuidade daquele material e também vocês podem seguir através da videoaula, ir anotando esses questionamentos e quando o CDF abrir o grupo para promover esse diálogo, vocês podem entrar com a ideia de vocês e os questionamentos, ok? Então, vamos lá. A Anna Teberoski, ela vem falando para a gente as questões de quando você vai alfabetizar, você trabalhar com esses alunos,
Não só porque a gente trabalha lá na alfabetização, começa o quê? Conhecendo letras, né? Depois o alfabeto, vogais, depois encontros, né, consonantais, sílabas, e aí palavras, né, frases e o texto. O que ela vem trazendo para nós? Qual que é a crítica dela na questão da alfabetização? Quando for trabalhar com o aluno, essa questão de sílaba, palavras, trabalhar tudo isso dentro de um texto. Porque facilita para o aluno ter significado da onde sai aquela sílaba e da onde sai aquela palavra, da onde que sai aquela frase. Então, é contextualizar mesmo a alfabetização dos nossos alunos. Ela também traz para a gente, defende aí, né, a questão do vocabulário. Quando a gente vai falar com uma criança, muitas vezes a gente infantiliza essa criança. Ou fala a palavra no diminutivo, ou traz um vocabulário que não seja aí de uma palavra tão complexa para esse aluno. Então, a autora vem defendendo o quê? Não é necessário, né, essa infantilização, não é necessário trabalhar um vocabulário pobre com esse aluno. Na alfabetização, nós podemos trabalhar num vocabulário rico com ele. E aí, nós vamos introduzindo ele nessa cultura rica, né, no universo de palavras mais complexas. E vai explicando. Lógico que a nossa explicação, ela vai tendo o quê? Graus de dificuldade. Mas a autora traz essa ideia. A Ana Teberoski também, nós, né, não falamos aí no começo, que deveria ser o primeiro item que eu citei para vocês, que ela é uma sumidade na área de alfabetização. É uma das autoras mais respeitadas, né? E ela sempre em consonância com a Emília Ferreiro. Então, a Emília Ferreiro, a gente sabe, é uma doutora em alfabetização. Quais são as contribuições que ela trouxe para a alfabetização? Tudo isso a gente já vem estudando aí ao longo dos anos. E a Ana Teberoski, ela também trabalha na mesma linha, na mesma vertente que trabalha a Emília Ferreiro. Tá? Ela defende também, gente, a leitura em voz alta, ou a leitura de leite que nós conseguimos, que nós conhecemos. E aí ela fala da questão da importância de você fazer essa leitura em voz alta para o seu aluno. Não é só o educador. Ela fala também que é importantíssima essa leitura em voz alta em casa também, né, com a família. E nessa leitura em voz alta, a gente tem que ter um cuidado também na questão da entonação, que ela também traz essa preocupação. Porque o aluno, quando você está aí apresentando o universo para ele da leitura e da escrita, né, que ele está nesse processo de alfabetização, é muito importante que ele conheça textos também, não só textos pequenos, textos grandes também, vocabulário rico e também a questão da entonação, porque isso é muito importante, nós sabemos, para que os alunos aprendam a interpretação, né? E ela frisa bem essa questão dessa leitura, dessa oralidade com os nossos alunos. Ela traz também a questão de trabalhar diversos gêneros literários. Então, mesmo lá no processo de inicialização da alfabetização, né? Mesmo o meu aluno lá com 6, 7, 8 anos, a gente tem que levar para ele os diversos tipos de gêneros literários também. Que ele vai ver o gênero da carta, da bula de remédio, da receita da mamãe, né? Das cartas que antes tinha muita evidência, agora a gente utiliza muito as TIs, as questões online, mas que também usa-se em meios formais, né? Então, isso faz parte do universo do indivíduo, mesmo, né? Lógico que é adulto, mas faz parte. Então, ela vem frisando muito essa questão da necessidade, né, dos gêneros literários para enriquecer o processo de alfabetização. Mais uma vez falando, não é só em sala de aula, né? Isso é importante que aconteça também lá na casa dela, lá na sociedade religiosa dela, né? Que ela tenha aí, que ela tenha esse contato com essa oralidade, seja em qualquer espaço educacional que ela estiver.
Bom, ela fala muito da questão também da autonomia, né, que esse aluno deve ter, da autonomia do letramento. E aí ela vem colocando para a gente que 7, 8 anos o aluno já tem essa autonomia do letramento, mas que pode acontecer em outra idade e que a gente tem que respeitar essas questões. Cada aluno, né, tem o seu tempo para ter essa autonomia da cultura, da língua escrita, né, e falar. Ela fala das plataformas digitais. O que quer dizer essas plataformas digitais? Nós sabemos aí que tem vários, né, sites, várias plataformas que trabalham a alfabetização do aluno. E que nessa plataforma, ela acha válido as questões das diversidades, né, que o aluno ele vai se encontrar com tipos diferentes de símbolo da escrita. Então, que isso é muito importante. Mas ela critica também a questão do celular e dos tablets, porque ela acha que é um processo de aprendizagem muito solitário, muito individualista. E que na sociedade, nesse novo, né, no nosso século XXI, a gente tem que trabalhar muito as questões do coletivo, para não cair nessas questões do individualismo. Então, ela critica, fala da necessidade, sim, de se trabalhar nessas plataformas de aprendizagem para a alfabetização, é colorida, é divertida, o aluno gosta, mas que também a gente preocupa, assim, enquanto escola, enquanto família, com a questão das mídias, né? O celular, tablets, enfim, outros aí meios que eles utilizam para escutar a historinha, para ouvir a historinha, para interagir, sendo que ele faz isso de um modo individual, ok? O que ela traz para a gente também? O que a gente tem que ter cuidado, né? Ela critica muito a questão também do aprendizado mecânico, que é aquele que você fala, como se estivesse fazendo uma receita de bolo, né? Farinha de trigo, ovo, açúcar, depois farinha de trigo, ovo, açúcar, né? Uma coisa o quê? Mecânica, automática. Então, ela critica muito, né, esse processo de aprendizagem mecânico. Ela fala que a todo momento a gente tem que buscar outras vertentes, outras ideias para trabalhar com esse aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, ela pede para que a gente tenha cuidado. Um exemplo dessa aprendizagem mecânica, vamos falar aí, quando a gente trabalhava muitas cartilhas, não sou contra as cartilhas, não. Todo o conteúdo, todas as técnicas, todas as teorias que nós temos dentro da educação, nenhuma é inválida, todas elas têm a sua contribuição, tá? Então, eu gosto de deixar sempre isso muito bem claro para vocês. Mas quando a gente trabalhava a frase, o boi baba, qual o sentido para a criança da gente ficar trabalhando em cima disso, que o boi baba? Então, ela critica muito essa questão desse ensino mecânico, pede para que a gente, né, traga essas questões para o aluno, mas com frase significativa, ok? Por isso que ela pede muito para a gente trabalhar contextos, né, que dê significado aí para a criança. Um ponto importante também para a gente falar, né, sobre essa autora é quando ela fala dos ritmos diferentes dos nossos alunos, né, que a gente tem que levar em conta, foi o que eu falei. Geralmente, aos 7, 8 anos, tem essa autonomia, né, desse letramento, mas tem crianças que não fecham, consolidam, né, as suas condições aí dessa autonomia da oralidade e da escrita, aos 7, 8 anos. Então, cada um no seu tempo. Vamos fazer o quê? O que ela idealiza aqui? Que nós temos que respeitar e trabalhar em cima das possibilidades deste aluno, ok? Com o tempo, ele vai chegar até a consolidação, assim como os demais, cada um no seu tempo. E aí, como vocês têm lá no material de vocês, né, ela traz aqui que, na intenção de que as crianças respondam rapidamente ao comando do dia a dia, os adultos tendem a usar uma linguagem simplificada. Então, voltando ao que eu já falei, esse aqui é só porque está na apostila de vocês, tudo que eu falei é o que vocês devem acrescentar. Mas também nós temos a parte escrita, então eu vou divulgar ela aqui também, tá? Então, essa questão da intenção de trabalhar, né,
essa linguagem mais simplificada, ela também coloca essa crítica. E tem outros autores que criticam também, né? A questão quando você está ali dando a autonomia da oralidade para o seu aluno, ele aponta o dedinho, e a gente já entende que ele quer água e automaticamente, querendo ajudá-lo, a gente faz o quê? Vai lá e busca água. Então, ela diz que não é assim, né, que nós trabalhamos, tem que explicar para ele as palavras, os seus significados, e não ficar trabalhando na simplicidade mesmo. Ela fala que o professor adota, né, uma postura de construções de vocabulários mais complexos com os pequenos, não adota, né? E que isso está, né, só negando informações a eles. Ela traz para a gente também a questão da aprendizagem de uma língua, acontece inicialmente no contexto familiar. Meio que adultos e crianças interagem naturalmente. Isso é fato, né? Nós sabemos que todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. O primeiro contato que a criança tem com a aprendizagem é na família. E aí ela traz que os diálogos, né, nessa família se baseiam principalmente nas intenções específicas. E aí, quando o aluno vai para a escola, amplia essas questões para o aluno. E aí eu trouxe uma reportagem para vocês no material aí, na sequência, né, da nossa apostila, e é uma entrevista que a autora participa, e eu deixei aí na apostila que tem os questionamentos, né, do repórter, do entrevistador, e as respostas da Ana Teberoski. E aí, nessa apostila, o entrevistador pergunta para ela de quem é a culpa quando uma criança não é alfabetizada. Aí ela responde, a responsabilidade é de todos, né? Então, todos estão inclusos. O sistema, o professor e a família. Tá? Então, se não consolidou, né, essa alfabetização com a criança, a gente não vai levar em questão só a não participação da família, ou não atenção da família, ou o fracasso do aluno. Nós temos que levar em consideração também o ambiente onde aconteceu esse processo de aprendizagem, né? O profissional que está ali mediando esse processo de aprendizagem, o nosso aluno, a família, a questão cultural, o nível social desse aluno. Então, isso tudo ela coloca. E aí ele pergunta sobre o método fônico e a psicogênese da língua escrita são incompatíveis? Pergunta, né, se é incompatível. Ela responde que a psicogênese não é método, primeiro, né? Eu expliquei isso já em sala, só revisando para vocês. Essa questão da psicogênese é a parte da psicologia que trabalha as questões mentais, né? Então, ela não é um método, e ela frisou e colocou aqui para esse entrevistador. E aí ela fala que sim, uma teoria, né? Que explica o processo de aprendizagem da língua escrita. Porque é a psicogênese da língua escrita e a psicogênese, né, da oralidade também. E ela frisa bem para ele. E aí, agora, nós vamos trabalhar uma questão da banca que vem falando da Ana Teberoski, que vem citando o livro da Ana Teberoski, inclusive que eu já postei para vocês em PDF, para que vocês possam fazer a leitura. E aí, lá na questão da banca, e lá da banca Cotec, frisando, né, novamente para vocês, por enquanto, essas questões que nós estamos trabalhando são todas da banca, da Cotec, que é a banca que vocês devem conhecer. E aí vem a questão. O desafio, vou colocar aqui, o desafio é combater a discriminação, unir esforços para alfabetizar todos os alunos, assegurando a apropriação da leitura escrita como ferramentas essenciais ao progresso cognitivo e de crescimento pessoal. Este apelo deve ser direcionado. E aí vem as alternativas. Na alternativa A, está somente as escolas que tenham crianças de 6 e 7 anos de idade. E aí eu falo que essa apropriação, né, da leitura e da escrita, ela frisa que é consolidada, né, que ele tem essa autonomia dessa cultura, desse universo, aos 7, 8 anos. Mas isso não quer dizer que somente as escolas que tenham crianças de 6 e 7 anos de idade. Então, essa alternativa não é verdade, porque ela
ela não tem a flexibilização do tempo do aluno de aprendizagem. E aí, na alternativa B, vem falando que somente as escolas que tenham turmas de jovens e adultos não alfabetizados. Também é uma inverdade, porque a alfabetização se dá, ela acontece também na educação de jovens e adultos, mas num formato diferenciado. E na letra C, somente as escolas onde frequentam crianças da classe menos favorecidas da sociedade. Isso também é discriminação, né? Isso não é uma verdade. E na letra D, as escolas que têm alunos de qualquer idade que frequentam turmas dos anos iniciais do ensino fundamental ou de jovens e adultos não alfabetizados. É certo, é o nosso público, é isso que deve ser, né? É um direito, é isso que está posto na lei. Então, é a opção D, que é a opção correta dessa questão da banca. Pessoal, agora nós estamos finalizando essa primeira aula e nós vamos dar início à segunda parte e, dando continuidade, agora nós vamos falar de outro autor também, que é citado pela banca da COTEC.